Bom, boa noite a todos. Então, nós vamos começar agora a palestra sobre energias renováveis, com o professor Mário Garcia. Uma breve explanação, né, professor Mário? Um minuto. Professor Mário, ele possui graduação em engenharia elétrica. Só um minuto, gente. Ele possui graduação em engenharia elétrica pelo Instituto Mauá de Tecnologia e mestrado em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele é professor da FAENG, né, desde 2003, desde a fundação da FAENG, inclusive já foi diretor da faculdade, viu, gente? Só um minuto. Como engenheiro, ele atua principalmente nas áreas de tratamento de resíduos e processamento de materiais via plasma térmico, retificadores de alta eficiência energética, automação de processos térmicos, como caldeiras e fornos e automação de processos. Desenvolve pesquisa para geração de energia, de lixo urbano, geração de energia à base de lixo urbano, utilizando plasma térmico, entre outras coisas, né? Então, eu vou passar a palavra para o professor Mário, então ele vai falar para a gente sobre energias renováveis e no final da palestra eu deixo um tempinho para a gente tirar dúvida, tá bom? Fica à vontade, professor. Muito obrigado, professor, obrigado a todos pela presença, boa noite. Hoje nós vamos fazer, então, vamos conversar um pouco aqui sobre energias renováveis, com a ideia de falar um pouco sobre as energias, né, conversar um pouquinho sobre as fontes renováveis. Vocês já começam a ver a minha projeção aí? Sim, dá para ver. Tá? Eu já estou com tela completa aqui, então já não estou vendo o chat. Se tiver alguma chamada, alguma coisa, por favor, se puder só me avisar. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre energias renováveis, né, posicionar um pouco o Brasil, falar sobre sobre isso, para que a gente tenha aí argumento para discutir e repensar sobre, na questão de todas as engenharias, né, o mundo da engenharia, ele se liga em energia, seja qual for o ramo que nós temos, né? E cada um dos ramos da engenharia, de alguma forma, ou utiliza, ou tem a possibilidade de ser um parceiro numa energia renovável dentro do seu processo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho durante a apresentação, uma ideia aí de esclarecer alguns pontos sobre energias renováveis. A gente escuta muito falar esse termo, né? Sustentabilidade, energias renováveis, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos entender o tamanho disso, né? Bom, a professora Andréa já fez uma apresentação, né, então eu vou pular essa parte. Então, vou falar um pouquinho sobre, nós estamos falando de energias renováveis, vamos falar o que é energia, né, falar um pouquinho do que é energia, né. Então, a energia, ela é um dos principais, como nós falamos agora há pouco até da energia elétrica, né, mas a energia é um dos principais itens ligados à evolução humana, né? A evolução da sociedade, ela está ligada diretamente à questão da energia, né? E para que nós precisamos de energia de um modo geral, né? Todos os tipos de energia, né? Ela é necessária para criar bens, né? Então, para você comprar coisas ou ter disponibilidades de equipamentos, para você ter disponibilidade, seja ele um equipamento pessoal ou um equipamento público ou até mesmo um equipamento ligado à saúde, né? Toda você precisa de energia para construir, para fazer coisas, né? Para fornecer serviços também, né? Você precisa de energia para fazer transporte público, você precisa de energia para gerar alimentos, então existe aí uma ligação muito grande, né? O desenvolvimento econômico está diretamente ligado à quantidade de energia que um país dispõe, e o padrão de vida também, né? Existem muitos estudos que mostram que o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de uma sociedade, ela está diretamente ligada à quantidade de energia disponível para cada habitante, né? Quanto mais energia você tem, melhor o índice de desenvolvimento humano. Porque se você tem energia ou bastante, é porque a sua região é economicamente próspera, é uma região economicamente assistida, e com isso, com esse crescimento da disponibilidade de energia, significa que as pessoas que ali vivem também vão ter uma melhora de vida. Então, essa relação já é comprovadamente
direta, existe essa proporção, né? E a energia seguiu o homem desde o zero, né? Então, quando o homem usava lá, há 3.000 anos antes de Cristo, quando ele usava lá uma alavanca para mexer alguma coisa, ele já desperdiçava ali, utilizava algo em torno de 37 watts de energia, de potência que ele precisava para fazer a força, né? Quando ele colocou o boi para puxar a carga, ele já tinha ali uma potência de 370 watts, né? Isso em 3.000 antes de Cristo ainda, né? A turbina de água, que veio mais ou menos, as primeiras surgiram em torno de 1.000 anos antes de Cristo, já desenvolvia uma potência em torno de 300 watts. A roda d'água vertical, que veio em 350 anos de Cristo, já desenvolvia mais de 2.000 watts. O moinho de vento, que vocês já conhecem, aqueles moinhos de vento, os primeiros moinhos de vento tipo daqueles holandeses, já desenvolvia 10.000 watts de potência, né? E aí veio uma sequência, de acordo com a data, de disponibilidade e uso de energia, que a partir do momento que a energia começou a se mostrar útil, vamos pegar mais energia, vamos gerar mais energia. E isso foi, de acordo com o desenvolvimento humano, crescente mesmo, né? A bomba de vapor de Savery, a máquina de vapor de Newcomen, de 4.000 watts, a máquina de vapor de Watt, que ficou muito famosa como sendo uma das primeiras máquinas controladas a vapor, que depois acabou servindo de base para a construção de locomotivas e tudo mais, né? Já desenvolvia 30.000 watts. A máquina a vapor naval, 112.000 watts. Turbina de água, 600.000 watts, que é basicamente o que usa em usinas hidrelétricas, aquele modelinho, né? Máquina a vapor naval, né, colocados naqueles barcos, 6 milhões de watts, ou 6 megawatts. Máquina a vapor terrestre, 9 milhões de watts. Turbina a vapor, 13 milhões. Depois, mais para frente um pouquinho, a mesma turbina, 30 milhões de watts. Turbina a vapor, em 43, 500 milhões de watts, ou 500 mega. Hoje nós temos também turbinas a vapor em potências muito maiores que essa. Usina a carvão, 1,1 gigawatts, né? Usina nuclear, 1,35 gigawatts, e aí vai, né? Essas potências são cada vez maiores, dizendo que isso acompanhou o crescimento do desenvolvimento humano, né? Todas essas gerações de energia, sempre existe uma interface dela com a questão ambiental, né? Então, o desenvolvimento então, das energias, né, teve interfaces, problemas com aquecimento global, chuva ácida, resíduos radioativos, poluição atmosférica, emissão de metais pesados, como o chumbo na gasolina, por exemplo, degradação de solo, degradação de fontes de água, poluição. Então, esses aqui são alguns dos problemas que vieram com a geração de energia, né? Por exemplo, uma questão como os resíduos radioativos, por exemplo, né? Uma usina nuclear, só para a gente ter uma ideia, né? Ela gera é o modelo que gera mais energia no menor espaço. É a mais compacta de todas as nossas fontes de energia que existe, né? Se você pegasse toda a energia que você consome em toda a sua vida, toda a energia, desde quando você nasce até quando você morre, toda essa energia, e se toda essa energia viesse de uma fonte nuclear, você geraria durante sua vida inteira, durante seus 70, 80 anos de vida, uma quantidade de resíduos do tamanho de uma latinha de refrigerante. Ou seja, é o que produz a menor quantidade de resíduo por pessoas, né, se for fazer uma comparação. O problema é que o resíduo é danado, né? Não é qualquer resíduo, é um resíduo, né, bem complicado de se virar com ele, né? Mas mesmo assim é uma fonte que muito utilizada, principalmente na Europa, se utilizou muito durante anos, o Japão também, por não ter outros recursos, né? Nem todo país tem uma malha hidrográfica, né, uma rede de rios, por exemplo, com os potenciais que nós temos, por exemplo, no nosso país, né? Emissões de carbono, dá para a gente ver por esses gráficos aí, medindo a parte de concentração e a produção anual de carbono com o passar do tempo. Esse gráfico vai até 1990, mas ele é interessante para a gente ver que depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente depois aqui, né, se nós
pegarmos aqui vou pegar o pointer aqui. Aqui, né? Se a gente pegar aqui, mais ou menos, está o término da Segunda Guerra Mundial. Daqui para frente veio o crescimento. E isso não parou mais de crescer, né? A partir desse ponto aqui, 1945, isso já vinha num crescimento de concentração e aqui ele acelerou e foi embora, né? Então, essas emissões de carbono também estão ligadas ao crescimento econômico, ao desenvolvimento industrial e, consequentemente, à maior produção de energia, né? Bom, as fontes de energia, a gente pode, de uma forma muito simples, dividi-la em dois grupos. Ou ela é renovável, ou ela não é renovável, né? De uma forma binária assim, né? Então, nós chamamos aquelas de chamadas renováveis, são aquelas cujo recurso natural não é esgotado ao utilizar essa energia. Então, por exemplo, a energia hídrica, a energia eólica, por exemplo, né? Usar a força dos ventos, a força dos rios, solar, né? A biomassa, né, que nós podemos, a biomassa, como nós dissemos aqui, pode ser, por exemplo, madeira de reflorestamento, que é muito utilizada, a lenha aqui ainda, né, mas ela é reflorestável, você usa, planta de novo, usa, planta de novo, e aí você continua nesse ciclo, você não esgota a fonte, né? E na sociedade pré-industrial se utilizava muito essa fonte, né? Quando nós falamos em fontes não renováveis, são aquelas cujo recurso natural é esgotado. Aquilo é uma fonte finita. Por exemplo, o petróleo um dia acaba, né? Carvão também um dia acaba, o gás natural, energia nuclear, etc., né? Elas vieram depois da Revolução Industrial. Por que isso aqui, né? Por que essa mudança? Porque essas fontes de energia aqui, elas tinham a seguinte característica: muito poder de energia, né, uma quantidade de energia muito grande, né, num volume muito pequeno, só para ter uma comparação, né, assim, muito volume, muita energia num volume muito pequeno, e detalhe, um custo muito baixo. É o custo muito baixo que acaba mandando, né? Então, isso aqui, por isso que hoje a gente não consegue se livrar tão simplesmente do petróleo, e nós também não vamos, né? Porque o custo dele, por energia, o custo por energia que você consegue é muito favorável ao petróleo, né? Essas energias são consideradas assim, o uso das energias renováveis é uma das melhores soluções que o planeta poderia assumir para resolver os problemas de impacto ambiental e socioambiental decorrente dessas usinas convencionais, né? Será que, por exemplo, uma usina termoelétrica polui? Sim, claro, ela está lá queimando o gás natural, está queimando outra fonte de energia ali, e ela está poluindo. Será que uma usina hidrelétrica polui? Ela tem impacto ambiental? Sim. A formação do lago, normalmente, deixa muito material orgânico em decomposição dentro da água, que vai acabar liberando CO2 ali embaixo, e esse CO2 vai acabar para a atmosfera, né? Então, todas elas acabam tendo uma fonte de poluição, né? Bom, quando a gente quer entender um pouquinho a questão das energias no Brasil, né, eu acho que esse é um ponto muito importante. Nós temos um site de uma empresa chamada EPE. A EPE é a empresa de pesquisas energéticas. Ela é ligada ao Ministério de Minas e Energia, e a função da EPE é fornecer dados sobre a energia no país. Então, se vocês acessarem esse site que está aí, epe.gov.br, vocês vão encontrar lá dezenas e dezenas de relatórios sobre todo tipo de energia que se tem no Brasil. Tudo que existe de petróleo, eólica, solar, fotovoltaica, hidrelétrica, tudo nuclear, tudo que vocês imaginam em termos de energia está nesse site, com uma riqueza de dados assim muito bem feita. É um trabalho maravilhoso e eu convido a todos a visitar e conhecer, porque é muito interessante, né? Ele tem dados do Brasil assim, muito bem feitos, são trabalhos muito bem feitos. E um dos trabalhos que ele libera anualmente é o chamado BEM, que é o Balanço Energético Nacional. E esse balanço energético, o balanço energético, ele traz para nós o cenário ano a ano de como está a questão da energia no país, né? Então eu peguei só alguns números importantes para a gente entender um pouquinho,
né? Onde que nós estamos falando aqui no Brasil. Bom, uma das coisas que eu gosto de falar, né, quando a gente fala em energia, é a questão da energia elétrica, né? Que muitas dessas fontes de energia acabam virando fontes de energia elétrica, né? Acaba voltando, não são todas, mas muitas delas viram elétrica, que é uma das principais que nós temos. Quando nós falamos de energia elétrica, existe um sistema no Brasil chamado Sistema Interligado Nacional, que é o SIN, e esse SIN é um sistema que liga todas as nossas usinas de energia para distribuir de forma nacional, né? Então, só para ter uma ideia, aqui está o mapa, né, do Brasil, né? Aqui nós temos as principais usinas destacadas aqui, né? E essas usinas estão interligadas por uma rede que corta o Brasil inteiro, vem até aqui no Amazonas, com um braço vindo aqui para o Nordeste e vindo buscar essas fontes de energia aqui, que hoje são as eólicas que estão por aqui, né? Nós temos aqui eólicas, nesse caminho nós temos solar, aqui as fotovoltaicas, nós temos as usinas hidrelétricas, vamos buscar aqui, desde esse ponto, vamos trazendo para cá, e montamos uma rede integrada, de forma que quando falta energia num ponto, eu posso transitar a energia de um lugar para outro e fazer a composição, né? Só para a gente ter uma ideia da complexidade desse sistema, né? Nós vamos comparar o tamanho desse sistema com a Europa. E nós temos uma escala 1 para 1, né? Do Brasil, né? Aqui nós temos toda a Europa, né? A Europa está todinha aqui, né? Aqui tem um pedaço da Rússia, aqui, olha, aparecendo. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho que é esse sistema elétrico, né? Dá uma olhada. Olha só. Se a gente sobrepor os dois, nós vemos aqui que esse é o nosso sistema elétrico colocado sobre a Europa. Então, a gente tem uma rede elétrica maior do que a Europa inteirinha, todinha, colocada aqui em cima. Ainda nós vemos aqui nessa questão aqui do leste europeu, aqui, chegamos desde aqui até a ponta da Espanha. Quer dizer, é grande para chuchu, né? A nossa rede realmente é muito grande, tá? Bom, dentro da matriz energética, né, de ofertas e consumo, então aqui tem um comparativo, esse bem 2020 que nós estamos falando aqui, ele toma como base o ano de 2019, sempre comparado o ano 2019 com o anterior, né? Então veja que nós tivemos uma oferta interna de energia crescente, o consumo também cresceu, as perdas também cresceram, né? Existem aqui dois níveis de perda, percentual ou efetiva, né? A geração termoelétrica é um dos motivos de perda, a gente tem as eficiências que nós temos aqui, acaba causando perdas, mas eu chamaria atenção para vocês aqui, olha, que a energia aqui, né, nesse ponto, olha, a energia aqui está sendo medida em MTEP. Que unidade é essa MTEP? MTEP são mega, que são milhões, né, de toneladas equivalentes de petróleo. Então, veja que medir a energia de um país, a gente não vai medir em megawatts, a gente não vai medir em gigawatts, que é o que a gente conhece de potência, né? Ou joules, que é a unidade de energia, mas medimos em toneladas equivalentes de petróleo. Ou seja, você vê qual energia que uma tonelada de petróleo produz, né? E faz proporcional a isso. Isso é uma forma de você criar equivalência. Veja que o petróleo acabou virando um sinal de equivalência de fontes de energia de um país para outro, né? Aqui tem as variações, né, de PIB, oferta interna de energia. Veja que a oferta interna de energia acabou crescendo, tendo um crescimento de 1,4, o consumo final 1,08 e o PIB 1,1. Né? Participação das renováveis na matriz energética. Isso aqui é muito interessante. Veja, de 2018 para 2019, nós aumentamos de 45,5% para 46,1% a participação das energias renováveis no nosso sistema energético, né? Esse número aqui é um número invejável, né? Poucos países do mundo chegam perto desses números aqui. O mundo inteiro, se nós compararmos o modelo mundial,
possui apenas 13% de energias renováveis em sua matriz, né? A OCDE, que é a Organização Econômica Intergovernamental para Desenvolvimento do Mundo, né, e Desenvolvimento de Comércio, está aqui embaixo aqui a tradução, né? Apenas 10%, quer dizer, os países unidos aí para a produção industrial têm 10% de renovável, né? O Brasil tem 46%, então nós temos aqui uma parcela muito grande de energia renovável na nossa matriz, e isso é relativamente crescente. A gente pode olhar aqui pelo gráfico como isso aqui vai crescendo, né? Da nossa matriz, o que é renovável e o que não é renovável? Olá, são renováveis, esses 46%, a biomassa de cana, a hidráulica, lenha e carvão vegetal, tá aqui, olha, e outras renováveis, né, eólica, fotovoltaica, tal, estão todas aqui nesse pacote em 7%. O que é não renovável, né? Petróleo e seus derivados, está aqui, ó, 34%, muito pesado, né? O gás natural, 12%, o carvão mineral, 5,3%, o urânio, 1,4%, e 0,6% de outras renováveis, né? O que são as outras renováveis? A lixívia, que é uma sobra de produção, né, industrial, o biodiesel, que tem uma parcelinha, a eólica, está aqui, tem essas são outras renováveis, né, pessoal? Não renováveis, renováveis. Essa aqui, desculpa. Essa aqui, ó, outras renováveis, tá, ok? São essas, né? Lixívia, biodiesel, que isso aqui é biomassa, eólica, outros tipos de biomassa estão aqui, solar, biogás, gás industrial de carvão vegetal, é uma gasificação aqui. Então, aquele pacote é esse daqui, ó. Tá? Quem consome essa energia? Né? Veja que 32,7%, ou seja, 1/3 da nossa energia vai para transportes. Claro, não são carros, aí tem muito caminhões, principalmente, né? Aviões, navios, né? E trens, né? Caminhões, principalmente, consomem 1/3 do pacote energético do país. O outro terço vai para a indústria. As indústrias consomem 1/3 de tudo que o país produz de energia. E o outro terço, né? O terceiro terço, vai para o setor energético, agro, serviços e residências. As residências consomem 10% do pacote energético. Então, aquele crescimento que nós vimos lá, que teve de 257,4 MTEPs para 259,4 MTEPs, né, esse crescimento se distribuiu nesses setores aqui. Se vocês pegarem lá os relatórios da EPE, vocês têm detalhes de cada um, dá para vocês saberem como é que detalhou o transporte, como é que isso foi dividido, no caso das indústrias, enfim, dá para vocês detalhar, para quem gostar do assunto, aí lá tem muito detalhe, né? A matriz elétrica brasileira, como é que ela é composta? Só para a gente ter uma ideia também, né? Olha, aqui em 2018 e 2019, né? A matriz elétrica brasileira, olha, ela tem 2/3 da sua capacidade, né? Tipicamente hidráulica, vem de usinas hidrelétricas, né? Depois nós temos aqui, olha, biomassa, 8,4%, principalmente aquela bancada pela cana, eólica, que cresceu bastante. Se a gente der uma olhada dentro dessa matriz aqui, olha, dentro desse pacote de energia elétrica, hoje a eólica é a segunda maior fonte de energia do país, né? Primeira é hidráulica, segunda é eólica. Biomassa, solar, que está num filetinho aqui, né? O gás natural, que está aqui nessa fatia, os derivados de petróleo, 2%, nuclear, 2,5%, carvão e derivados, 3,3%. Então, essa aqui compõe a geração de energia elétrica do país. Né? Se a gente quiser saber quanto que ela gera, da onde vêm as energias, vem daí. Esse é o grande papel. E veja o crescimento, né? Ó, eólica cresceu 1%, olha, solar cresceu de 0,5% para 1%, isso aqui é bastante face ao custo que tem essas energias, né? Elas são muito mais caras do que as outras. Então, essa geração aqui de energia está crescendo ano a ano, né? Gás natural, com a descoberta das novas reservas, elas vão crescendo, né? Derivados de petróleo caiu, isso é bom, o nuclear se mantém na mesma proporção.
Participação das renováveis na matriz elétrica, e agora não é só energética, porque a energética considera petróleo, a gasolina, considera todo aquele pacote. Mas quando a gente fala só de eletricidade, veja que o Brasil possui 83% da sua geração de eletricidade de fontes renováveis. 83%. Né? Então, enquanto que o mundo tem 22%, nós temos 83%. Então, nossa matriz ela é invejável, né, em termos de geração de energia. Invejável. Aqui, só para ter só uma ilustração, nós vamos falar um pouquinho sobre as fontes renováveis, sobre cada uma delas, né? Mas só para ter uma ideia, olha, o amarelinho aqui é energia nuclear, ela se mantém num patamar aqui, olha, né? A biomassa é essa daqui, ó, principalmente motivado pela cana. Então, desde 2007 até 2019, ela tem essa tendência aqui, ó. Já esse azul é a geração eólica. A eólica está em franco crescimento, ó. Ela não vai parar aqui, não, ela vai continuar subindo. Porque existe um grande apelo para essa, tanto é que em 2019 a geração eólica ultrapassou a geração de biomassa. Hoje tem mais energia vindo dos ventos do que do bagaço de cana. Então, esses são números aí muito importantes das nossas energias renováveis. Né? Aqui é um gráfico, só uma ilustração aí, mas dizendo o seguinte, principalmente nesses países que estão pintados aí, né, nós temos grande capacidade de geração de energia por decomposição de matéria orgânica, né, gerando aí o biogás, né, fazendo aí decomposição aeróbica e conseguindo produzir bastante a partir de lixo, né, de resíduos, né, tipo compostagem, né, conseguir gerar gás e com esse gás com potencial para geração de energia. Então tem um foco, um corredor aqui muito grande e isso já está sendo feito em algumas iniciativas aí já de geração de energia a partir disso. Né, nós vamos falar um pouco aí depois. Né? Micro e mini geração, né, isso aqui tem essa cara aqui, por exemplo, a solar, 74%, isso aqui tem principalmente na questão lá de os geradores individuais, as plaquinhas que o pessoal está pondo lá em cima das casas, então isso aqui é uma coisa que ainda está crescendo bastante ainda aqui no Brasil, tá? Geração elétrica, da onde vem aqui a nossa geração elétrica por tipo, né, por matriz, então a gente vê aqui hidrelétrica, gás natural, eólica, biomassa, nuclear, carvão a vapor, derivados de petróleo, solar, fotovoltaica. Quais são as variações em termos de geração? Veja que nossa matriz é composta por várias fontes, né? Não podemos ter uma fonte só. Mas a eólica e a hidrelétrica são as duas maiores do país, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Hidráulica, biomassa, eólica, solar e oceânica, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas fontes aí, ok? Bom, a hidráulica, né, é a principal fonte de geração do sistema elétrico brasileiro, né? Aproveitamos bastante o potencial hídrico que nós temos, né? É uma tecnologia já conhecida, é uma coisa confiável, né? Mas existe uma coisa chamada repotenciação, onde nós pegamos usinas muito antigas e trazemos um pouco mais de tecnologia, né? Aí aproveitando o gancho da professora Andréa, né? Trocando materiais, trocando superfícies, né? Trocando as máquinas, se consegue fazer máquinas mais eficientes e, em média, a gente tem retirado em torno de 20% a 30% mais energia de uma mesma usina, sem ter que construir uma nova usina. Depende de uma para outra, né? Depende de cada uma das usinas, mas você consegue fazer elevação aí desses potenciais das usinas, né? Como é que ela funciona, o sistema hidráulico, né? Ele funciona essencialmente como está aqui. Então, nós temos aqui, deixa eu só mudar aqui para o laser aqui, isso. Então, nós temos um reservatório, desse reservatório nós possuímos um canal, desse canal entra num duto, e esse duto vai encontrar o gerador. O gerador é essa figura que está aqui, eu coloquei ela aqui em destaque, né? É onde o fluxo de água vai entrar aqui e turbilhonar, fazer girar essa pá, né? Ele passa pelo gerador, turbilhona aqui, e a água sai por baixo e volta para o rio, né? Aqui em cima dessa pá tem um gerador elétrico que gera eletricidade, ele manda essa eletricidade para um transformador,
esse transformador vai fazer o ajuste dos valores das tensões e vai mandar naquelas linhas de transmissão que a gente conhece, que são aquelas torres altas e tal, né? Então, o princípio é muito simples, é aproveitar a roda d'água que surgiu lá 1000 anos antes de Cristo, né? Mas aí de uma forma com engenharia, né, ajustada e uma forma muito mais otimizada para tocar uma máquina que gera energia, né? Então, essa foto que a gente tem aqui é uma foto de Itaipu, né? Sempre que a gente fala dessa maior aqui do mundo, né? Onde nós temos aqui, onde as máquinas estão instaladas aqui, nós temos 18 máquinas instaladas aqui, simplesmente gigantescas, né? E aqui é o lago de Itaipu, né? Então, olhando nesse esqueminha do lado esquerdo, olha, nós temos aqui a barragem, né? Nós temos a passagem de água por baixo aqui, que vai fazer a geração da energia elétrica. Quando esse lago está cheio demais, você abre aqui do lado uma passagem para a água, o excesso de água escoar, senão você pode inundar essa barragem, né? Transbordar essa barragem. Então, você tem um local onde você abre para deixar controlar o nível da barragem. Isso aqui é chamado de vertedouro, tá aqui, ó, esse número 2 aqui, vertedouro, ele faz exatamente esse trabalho. No caso de Itaipu, por exemplo, o vertedouro é bem longe das máquinas, né? Normalmente é um pouco mais longe assim, ou bem aqui ao lado, né? Para deixar vazar o excesso de água que você tem disponível, né? Aí aqui do lado você tem a central geradora, que pega a energia que vem aqui dessas máquinas, aqui embaixo estão as turbinas, a energia vem para cá, ele faz os ajustes de tensões e manda na linha de transmissão, né? Que é o reservatório. Só para ter uma ideia, esse reservatório aqui de Itaipu, ele levou 5 anos para atingir o nível máximo dele, né? Para atingir o ponto de operação, 5 anos, dá para ver, imaginar a quantidade de água que tem aqui, né? Aqui do lado tem um cuidado ambiental que é muito interessante, né? Que é justamente um sistema para a transposição de peixes, né? Por quê? Porque quando não tinha usina, os peixes desciam o rio e na época de desova eles voltavam para a cabeceira do rio para desovar. Com essa usina aqui não dá para eles voltarem, então você tem que criar uma alternativa para não afetar a vida dos peixes, né? Então, em algumas usinas tem uma espécie aqui de uma escada e os peixes vão pulando de degrau em degrau e vão subindo e chega mesmo ao ponto de ter aqui no Brasil, acho que a gente não me lembra agora exatamente qual é, mas nós temos usina que tem um elevador. O peixe vem, entra no elevador, o elevador sobe e deixa ele lá em cima. Bem simples assim, né? Com um elevador. Muito chique. Essas usinas, está aqui uma foto, né, da turbina, mais tecnicamente falando, aquela turbina que eu falei para vocês, a pá está aqui embaixo, ou o sistema, então aqui embaixo é onde tem o caracol, que é onde entra a água e vai fazer o turbinamento. Você tem um eixo aqui que sobe e aqui em cima nós temos a máquina elétrica que vai gerar energia, tá? Existem outros tipos de turbina, que não é essa Kaplan, né? É uma turbina chamada bulbo, que ela parece um foguete, aonde ela é colocada dentro d'água, né? Então aí você tem aqui o perfil de água passando, tocando o gerador e os cabos sobem para alimentar lá o sistema, né? Esses pontinhos que nós estamos vendo nesse gráfico do Brasil aqui do lado direito é todos os lugares onde nós temos uma usina hidrelétrica, tá? No Brasil, né? É a usina pra chuchu, né? E precisa mesmo, porque nós temos que distribuir energia para o país inteiro. Claro que aqui na região amazônica tem menos usina e tem menos demanda, né, também. Aqui na região sudeste você tem mais usinas, porque você tem mais demandas. Esse gráfico aqui vocês encontram lá na IPE, tá, pessoal? Vocês encontram ele completamente lá para vocês pegarem até mais informações quem precisar, né? Bom, aí nós temos a geração das energias por fontes, né? E essas bolinhas que estão aí em cima estão mostrando para nós a participação da energia hidráulica na matriz. Então, veja que ela sempre se manteve aqui em cima, nesse nível de potência, de energia, aliás, e depois ela veio caindo um pouco a partir de mais ou menos daqui, né? Ela começou a dar uma queda, por quê? Porque começaram a aumentar as outras fontes, né? A hídrica, para vocês terem uma ideia, é esse tom verdinho aqui, né? Esse tom maior aqui, nessa área maior, né? E aí vem as outras aqui, gás natural, eólica, nuclear, bagaço, então elas vão tendo a sua parcela aqui, mas dá para ver ainda que a hídrica ainda a energia é a maior
no pacote todo aí, né? Biomassa. Vamos falar um pouquinho de biomassa. O uso da biomassa vem desde os tempos das cavernas, né? Quando ele lá fazia as fogueiras lá, 1 milhão de anos atrás já se fazia aí alguma coisa com fogueira. Então já estava usando biomassa para gerar energia, né? No Brasil, a principal fonte de biomassa ainda é o bagaço de cana. O bagaço de cana, só para a gente ter uma ideia, como bagaço mesmo, como biomassa, ele tem sido empregado já há muito tempo, né? No começo, quando começou lá o pró-álcool, nos anos 80, lá final dos anos 70, começo dos 80, o bagaço de cana era um problema, né? Depois de problema, ele virou combustível, então ele virou dinheiro novamente. Hoje, a universidade lá de Piracicaba, a Exalc, eles já desenvolveram um biodiesel a partir do bagaço da cana. Então, usar o bagaço da cana da forma como um biodiesel também, né? É um outro estudo que eles estão fazendo lá. A partir de 2000, cresce a bioeletricidade, né? Justamente aproveitando o bagaço de cana. E aí, o Brasil criou um programa chamado Proinfa, né? Que é justamente um programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, né? Para quê? Para ele incentivar outras fontes. Mas o Brasil precisa fazer isso? Precisa sim. Ele precisa incentivar fontes, mesmo que ainda esteja produzindo mais caro, né, a sua eletricidade. Depois, lá na Solar, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Então, a oferta de bioeletricidade, né, vindas aí de fontes assim, por exemplo, a lixívia sai lá da indústria da celulose, a lenha, também existe uma participação da lenha ainda muito grande no país. Nós temos muitas caldeiras, por exemplo, de indústrias movidas a lenha, né? O bagaço de cana ainda o bagaço de cana e a lixívia são as duas maiores fontes aí de biomassa. O governo brasileiro, principalmente esse ano, ele soltou aí um incentivo muito grande para que a gente utilizasse, desenvolvêssemos tecnologia para gerar energia a partir do resíduo sólido urbano. Essa é uma fonte muito importante, porque o lixo é um problema, né? O lixo é um problema, e ali tem muita energia embutida, né? Nós temos energias ali que poderiam ser aproveitadas. E o governo federal está fazendo incentivos para isso, né? Então, acho que os centros de pesquisa aí têm que se deitar sobre esse problema aí e aproveitar como uma nova biomassa também, né? Bom, aqui é só uma proporção para saber o consumo de bioeletricidade por fonte, aí, cada uma do que se tem, né, a participação de cada uma delas, e a sua composição nos países, né? As Américas, mais ou menos 1/3, a Europa usa muito, né? No caso da Europa, vale a pena lembrar que eles têm muito poucos recursos naturais para geração de energia, então eles não podem desperdiçar nada, eles têm que aproveitar tudo, né? Fontes de biomassa, consideradas cana-de-açúcar, floresta energética e os resíduos, né? Resíduo da agrícola, pecuária, confinado e urbano, né? Outras fontes de biocombustíveis também pode ser considerado o capim-elefante, que é um capim que gera aí muita biomassa para geração de energia, resíduos de madeira, carvão vegetal, sistemas extrativistas, como Jurema preta, é um extrativismo vegetal que gera bastante material para energia, né? Óleos vegetais, biodiesel, tal, essas coisas não serão considerados na análise, né? Essa conversão ocorre principalmente por um sistema térmico, ou seja, por exemplo, eu queimo isso, né? Sistemas termodinâmicos. Eu vou pegar esse material, essa biomassa, e de alguma forma eu vou queimar, transformar ele em calor e usar esse calor para gerar energia, né? Essa é uma das principais. Outras vezes, eu posso utilizar, por exemplo, no caso da biodigestão, por exemplo, você pode gerar eletricidade gerando um gás da decomposição e usar ele de uma forma de uma outra forma, né? No caso de biomassa líquida, como a vinhaça e a lixívia, né, também é uma forma líquida. Efluentes sanitários também pode ser usado. Então, por exemplo, as estações de tratamento de esgoto geram um lodo. E esse lodo dos tratamentos de esgoto, ele possui um bom poder calorífico capaz de gerar energia,
né? Então, já existem muitos trabalhos, existem algumas unidades já operando, gerando energia a partir do lodo de esgoto, né? Processos termoquímicos também, ou bioquímicos, pode gerar hidrogênio, que também pode ser usado para geração de energia. Então, na biomassa, a gente tem esse gráfico aqui que procura resumir tudo, né? Então, você tem as rotas chamadas termoquímicas, né? Nós vamos tirar através de temperaturas, nós vamos extrair a energia, ou as rotas bioquímicas, né? Nas termoquímicas, nós temos a combustão, que é a queima mesmo, eu coloco numa caldeira, queimo, gero vapor, e uso esse vapor para gerar calor e eletricidade. A gaseificação, que ele vai gerar um gás de síntese, e esse gás pode ir para uma turbina para gerar calor, vai para gera o H2 para ir numa célula de combustível e aí gerar eletricidade, né? Ou posso fazer uns combustíveis sintéticos a partir desse gás aqui e com ele gerar energia, que eu usar ele para combustíveis, por exemplo, transporte, né? No caso da pirólise, eu vou extrair bioóleo e carvão, né? Carvão vem aqui que pode já gerar energia para transporte. E esse bioóleo com beneficiamento vira diesel, e aí vira um biodiesel que pode ser usado aí para principalmente transporte, né? Nas rotas bioquímicas, eu posso fazer uma biodigestão anaeróbica, onde eu vou gerar um biogás, purificando, geramos o biometano, já podemos injetar isso nos carros a gás, né? E nós temos também ciclo de vapor, turbinas e gás. Desse resultado, já gerar eletricidade e calor aqui também, né? Fermentação, como vinho, né? Destilação, etanol, butol. Então, a fermentação também gera álcool, que pode ser usado aí para várias coisas, né? E existe a parte da extração, né? Grandes vamos dizer assim, sementes, né, produzem óleos vegetais, esses óleos podem ser retirados, usados como biodiesel e aplicado aí como fonte, né? Então, a geração de vapor é mais ou menos isso aqui, bem esquematizado. Eu pego a biomassa, né, vou usar uma caldeira, queimo nessa caldeira, ela gera vapor, o vapor passa nessa turbina, esses desenhos aqui são turbinas, eu passo num conjunto de turbinas, tem um gerador e gera eletricidade. O resto aqui é tudo que eu preciso para que esses componentes funcionem aqui. Mas o ciclo é praticamente essa linha aqui, né? Isso no caso da queima, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Aqui tem alguns valores, né? Se trabalha-se com 500 graus, pressões altas, a produção de vapor, quanto vapor eu produzo por tonelada de cana, é muito específico isso, mas só para a gente ter uma ideia, uma eficiência de 84%, né? Quanto que eu gero de eletricidade, tem uns dados aí que depois vocês podem olhar com um pouquinho mais de atenção, né? A gaseificação é assim, eu pego a biomassa, seco ela, tiro a quantidade de água, mando para um gaseificador, o gaseificador transforma o resíduo em gás, esse gás é limpo e depois aplicado numa turbina. E aí eu consigo daqui gerar turbogeradores, que eu tenho aqui, geradores de energia, e pronto, gera eletricidade para o meu sistema, né? Esse aí são alguns exemplos, né, de geradores, por exemplo, de energia a partir de um gás de decomposição, biogás que sai de um aterro sanitário, você tem lá o lixo enterrado, ele solta um gás, você aspira esse gás e passa nesses geradores para gerar eletricidade. Essa é uma planta interessante aí de geração, né? Já na biodigestão, é uma decomposição aí, através aí de bactérias aí que decompõem, né? Carboidratos, gorduras e proteínas. Isso aqui você vira em açúcares, ácidos graxos e aminoácidos. Esses conjuntos vão se decompondo, né? Para cada um desses processos, né? O pessoal aí da biologia aí que me perdoe, né? Que eu não conheço tanto a fundo, mas aí você tem a hidrólise, a acidogênese, a cetogênese e a metanogênese, que aqui é onde você sai com o metano final, que é o gás que você vai decompor. Então, são processos bioquímicos aí para fazer o processo de biodigestão, né? E aí tem alguns sistemas, a gente vê até naquele Globo Rural, já passou outro dia lá um programinha lá, de um sistema como esse tampão aqui de cima, esse tanque, ele é móvel, né? Ele é solto, você vai colocando os resíduos aqui, eles vão se decompondo, geram um gás, e aí aqui de cima você pega esse gás com uma mangueira e leva embora, né? O próprio, isso aqui inclusive até para
pequenas propriedades. Lá no Nordeste se usa muito isso aqui, né, uma das formas de geração de energia. Esse é um outro modelo, um modelo canadense, onde eles usam lá esses galpões infláveis para fazer a decomposição, gera o gás e usa esse gás para geração de energia. É um outro modelinho aí de geração de biomassa. Eólica. Eólica é aquela gerada pelo vento, claro, né? Diretamente aí. Isso vem desde a antiguidade, desde que o homem usava as velas nos barcos, os moinhos, né, de vento, aqueles ficaram muito famosos lá na Holanda, né, mas usava isso no mundo inteiro. É uma fonte muito importante de energia, né, é uma fonte limpa, não gera muita poluição e não agride muito o meio ambiente, né. Eu não deixaria essa frase como está aí, faltou muito aí nesses dois casos, porque um pouco ela gera, né? Ela vai gerar alguns impactos, tanto no meio ambiente quanto a poluição, nós vamos já falar isso, né? Grandes turbinas têm formato de um catavento, né? Colocado em locais abertos que tenha muito vento, que tenha uma facilidade muito grande, e que esse vento acaba gerando. Agora, no mundo, né, em 2017, já tinha em torno de 52 gigawatts de potência em produção mundial, né? Totalizando com o que já existia antes, só em 2017 foi 52, né? O mundo já tem hoje mais de 500 gigawatts de capacidade instalada em geradores eólicos, ok? E daí o modelo como ele funciona, né? Passa aqui, o vento passa por aqui, ao bater nessas asas que funcionam exatamente como se fossem asas de avião, né? Na verdade, ela faz uma força capaz de gerar aqui um momento, ele vai começar a girar, né? Ele gira relativamente lento. Aí nós temos aqui um conjunto de engrenagens que multiplica essa rotação por um número bem maior, e essa multiplicação vai gerar um gerador elétrico. E esse gerador vai gerar energia para mandar embora essa energia elétrica que nós temos aí, né? Uma pergunta, né, Clara? A geração eólica é uma ameaça, por exemplo, para as aves na região onde você tem eólica, né? Mito ou é mentira ou verdade, né? É mentira, né? Não tem, morre muito, mas muito mais pássaros nas redes elétricas, por exemplo, ou até mesmo atropelada nas grandes cidades do que num gerador. O que acontece é que o gerador, desde a sua instalação até ele entrar em funcionamento, ele fica durante muito tempo com as suas pás travadas e paradas, né? E quando ela fica parada na horizontal, ela causa, aquilo vira um puleiro. O pássaro não pode ver nada horizontal, que para ele é um puleiro. Alguns chegam durante a construção até fazer ninhos nas asas, né? Aí quando ela começa a entrar em funcionamento e ela está girando, ele procura aquela pá justamente como um puleiro, aí ele se dá mal, né? Agora, uma das grandes problemas também da geração eólica é que ela gera um ruído de muito baixa frequência, criando uma espécie de um um movimento, um som. E esse som causa, inclusive, enjoos para as pessoas que estão muito próximas. É uma frequência muito baixa, e isso causa uma pressão nos órgãos internos, chega a causar enjoo. Esse mesmo som de baixa frequência perturba, sim, os morcegos, e não as aves, e aí sim, onde tem muitos morcegos próximos a geradores eólicos, eles realmente são um problema para o entorno, né? Capacidade instalada, né, de acordo com o relatório global de energia eólica, nós estamos aí com os 539 gigawatts, primeiro país a China, segundo Estados Unidos, Alemanha, Índia, Espanha, Reino Unido, França e Brasil, em 8º lugar aí. Nós temos 12,7 gigawatts instalados, tá? Gigawatts, não tem esse mil aí, né? Aí está o mapa onde nós temos os potenciais eólicos, onde estão instalados os parques eólicos, que foram minuciosamente estudados para serem colocados aí, né? Se vocês olharem lá no site da EPE, existe um manual específico sobre energia eólica, e lá eles têm todo o mapa dos ventos, onde em janeiro tem mais vento, fevereiro, março, abril, né, onde historicamente tem, quais são os corredores de canais de vento. Então, quando alguém vai fazer uma estação eólica, o primeiro documento que ele pesquisa é o da EPE. Você fala, eu quero montar um parque eólico. Onde eu vou montar?
Você vem lá, pega o documento da EPE para saber, falou, é aqui que eu vou montar, né? Vejam aí pelas cores que nós temos na tabelinha do lado esquerdo, os pontos do mapa onde tem mais vento, né? Aqui não está dando para ver, mas aqui também tem um roxinho aqui bem forte, que é esses ventos aqui. E aqui no meio, ó, nós temos também uma colocação aqui, bem aqui perto da Bahia, Minas Gerais, aqui, né, essa parte de Minas aqui, são um corredor onde nós temos muito vento aqui. Ideal para a colocação de a torres. Não adianta pôr torre aqui, porque o vento aqui é praticamente zero, né? Quanto mais na costa você tiver aqui, melhor as condições de vento que você vai ter. Tem vários tipos de torres, né? Tem torre com pás, né? Assim como essa que a gente coloca, que é o eixo horizontal, tem de eixo vertical com duas abas, tem esses que são dois planos aqui girando também, para geradores de velocidades muito pequenas. Então, tem vários tipos de geradores aí que a gente pode... E esses de pá, existe de uma pá, duas pá, três pá, quatro pá, né? Aqui mostra, por exemplo, cada um desses tipos, olha, a relação que existe da potência e a velocidade, né, que nós temos do vento aqui, ó, né, a relação de velocidade aqui. Então, aqui tem o moinho holandês, né, aqui tem um sistema lá americano de roda, aqui é aquele vertical, esse é aquele sistema da Hales aqui, que é aquele de eixo vertical, o motor de 3 lâminas está aqui, existe o de 2 lâminas, existe o de 1 lâmina, né? Esse de 1 lâmina trabalha com velocidades muito mais altas, né? Esse aqui com velocidades menores, e eles apresentam essa relação aqui de potência, ok? Esse aqui é o mais usado de todos. Para ter uma comparação do tamanho das pás com um avião com um Boeing 747 ou com um campo de futebol americano, está aí as proporções, né? As turbinas que nós tínhamos aqui em 1980, as primeiras, a de 2005, que são praticamente as atuais que nós temos, ela acaba sendo aí do tamanho de um Boeing 747 em termos de diâmetro, ok? Só para comparar aí, né? Lá dentro, essas caixas de engrenagem, como eu falei para vocês, e funciona aí girando a energia, né? Tá aí uma visão da nacelle, que chama nacelle esse conjunto aqui, né? E aí tá o gerador, as caixas de engrenagem, que é aquele bico onde vão ligadas as pás. O Brasil é um grande produtor dessas carcaças, né? E os geradores colocados no mar, eles tendem a ter uma potência maior que na terra. Isso também é devido ao perfil do vento, né? O vento vem do mar e faz um perfil alto, que ele foge do chão. Então, aqui ele tem um perfil de turbulhamento aqui do ar, assim, a hora que ele chega na terra, ele não vem tão laminar, né? Enquanto que no mar, como o mar é completamente plano, o vento vem muito reto, então até aqui a eficiência das plantas, né, os geradores do mar, é maior do que em terra, né? Energia solar. Energia que vem do sol, né, é a mais ecológica de todas, a mais, vamos dizer assim, democrática de todas, energia que todo mundo pode pegar, né, sem muito problema, né, e ela pode ser tanto fotovoltaica, por exemplo, como pode ser heliotérmica, de aquecimento, né. Esse gráfico aqui, apesar de bagunçado, eu acho que ele resiste, mostra para nós muitas coisas, né. Olha, a energia liberada do sol vira energia solar, que pode virar energia elétrica, que gera trabalho ou calor, né? Agora, a energia do sol faz a chuva encher os rios, que gera hídrica, que gera queda d'água, que gera mecânica, trabalho, calor, eletricidade e tal, né? A energia solar também, pela fotossíntese, cria a biomassa, que gira energia química, elétrica, calor. Daqui você tem energia, que nós falamos química, enfim... Queira ou não, no fim, tudo vem do sol, né? De alguma forma, ele vai passar por um desses canais para acabar chegando aqui embaixo em trabalho ou calor, né? Esse aqui é um resumo bagunçado, mas está tudo aí dentro, né? Energia do sol, nós temos a irradiação direta da Terra, tem que contar nossa inclinação e a absorção que ocorre nas camadas da atmosfera. Hoje, aqui no solo, na região do Equador, nós temos uma potência mais ou menos em torno de até 800 watts por metro quadrado, né? Isso colocado lá no espaço, fora da atmosfera, é 3 vezes maior. Por isso que até o Elon Musk já tinha pensado em colocar placas solares fora da atmosfera e depois mandar a energia aqui para baixo na forma de micro-ondas, né? Tem até alguns estudos assim, né? Dependendo de qual lugar do planeta você está, o Sol bate mais reto, ou bate inclinado, né? A primeira figura aí é o Equador,
a outra nos trópicos, a outra no polo, né? Só para ter uma ideia do efeito de inclinação. E o que isso faz, na verdade, é reduzir a quantidade de energia que chega em cada região. Mais uma vez, na EPE, nós temos lá os mapas, né, que mostram para nós as radiações. Lá existe um mapa de radiação solar mês a mês, né? Tem o mapa de janeiro, o mapa de fevereiro, o mapa de março, tal, não sei o quê, e é lá que você consulta para você saber aonde você vai colocar a sua usina solar. Então, veja que a usina solar, ela está concentrada numa faixa aqui, ó. Se você colocar a sua usina solar fora dessa região, você não está pegando a máxima incidência de energia, tá certo? Então, se você instalar uma aqui, você vai pegar muito pouco. Se você instalar aqui no litoral também, o máximo de energia que se consegue no Brasil é nessa região aqui, ó. Ok? Esses mapas são da ETE, EPE, estão todas lá no site da EPE para vocês verem, né? A fotovoltaica trabalha com um sistema semicondutor, onde ele converte a radiação solar, né, dentro do material semicondutor, vai gerar portadores ali, vai gerar elétrons livres lá, que vão começar a se mover dentro do material, gerando uma diferença de potencial e assim gerando uma corrente elétrica. É um processo aí com material semicondutor. São as células que vocês conhecem, fotovoltaicas, né? O sistema fotovoltaico, ele pode ser colocado como aqui, né, nos telhados das casas, pode ser feita a chamada fazenda solar, que é onde você espalha essas placas por uma região bem grande, ou sistemas autônomos individuais, onde uma pequena placa atende uma pequena residência, num lugar muito ermo, né? Tem vários sistemas como esse aqui, por exemplo, colocados no Amazonas, por exemplo, lugares bem remotos, né? O que compõe cada um desses sistemas, né? Então, por exemplo, ó, esse sistema residencial, ele usa uma placa, ele vai usar um sistema de inversor, que pega a tensão que você está gerando aqui, que é contínua, vai transformar ela em alternada, né? E vai conectar isso na rede elétrica. Então, quando você tem aqui numa casa, você não necessariamente precisa ter baterias, porque a energia que você está gerando durante o dia, se você está gerando mais do que você consome, você devolve isso para a rede elétrica, né? E à noite, quando você não tem mais sol, você consome energia da rede elétrica. Então, quando você está gerando muito, o seu relógio começa a contar para trás. E quando você está consumindo, ele conta para frente. Então, de uma forma ou de outra, você vai pagar só o teu saldo que você faz, né? As fazendas solares também utilizam esses três tipos de conjunto. E um sistema autônomo como esse aqui, olha, né, esse aqui também, as fazendas solares também se ligam no grid, né, se liga no grid de energia. E um sistema autônomo desse aqui, além desses três conjuntos, ele vai utilizar um controlador de carga e uma bateria. E essa bateria serve para ele armazenar energia durante a noite, durante o dia, para que ele possa usar durante a noite, né? Tá aqui um sisteminha que a gente chama aqui de on-grid, né, que você vai gerar energia aqui. Esse aqui é um conversor que transforma a corrente contínua em alternada, e essa corrente aqui vai para a rede elétrica. E esse relógio é bidirecional. Se você está gerando mais do que consome, você manda para a rede. Se você parou de gerar, você consome da rede, né? Esse é o sistema chamado on-grid, né? O sistema heliotérmico trabalha principalmente com aquecimento, né, ou trabalha com sistemas de espelho, como esses daqui, são espelhos aquecendo água aqui no meio, né? Aqui eu tenho um espelho parabólico com um tubo de água no meio aquecendo, aqui espelhos parabólicos também. Eu aqueço essa água e com essa água eu posso gerar vapor, e com esse vapor eu consigo gerar energia elétrica, né? Ou posso usar simplesmente água quente, como a gente tem no teto das nossas casas. Aí, quem quiser ter um sistema desse, consegue gerar energia, gerar água quente a partir de energia solar. E por último, a oceânica, que é um sistema assim, que já vem sendo namorado há décadas, né? Muita gente já pensou em fazer isso. Hoje nós temos muitas iniciativas, né? E já tem vários geradores de várias formas gerando, né? Uma delas é essa daqui, ó, que usa uma caixa fechada com um ventilador aqui ligado a um acoplador. Quando a maré sobe e desce, isso aqui funciona como se fosse um pistão. Ele empurra o ar para cima e puxa o ar para baixo. E o ar fica passando aqui para cima e para baixo, com a subida e descida da maré, e com isso faz esse gerador aqui girar e
fazer ele gerar energia, né? Esse é um tipo de gerador assim, né? Quando a maré sobe e desce, o ar fica passando aqui nesse gerador e ele fica gerando energia, né? Uma forma de gerar, né? Outro é esse sistema de vela, né? Onde existe uma placa muito grande aqui embaixo. Então, quando o mar vai para um lado e para o outro, com o movimento da maré, essa placa também se movimenta para um lado e para o outro, e nesse movimento ela consegue, através desses pistões, fazer girar aqui uma energia, e ele consegue aproveitar essa energia externamente, uma outra forma de geração, né? Esse aqui é um modelo que está num porto lá no Ceará, né, onde você tem um sistema com braços, com flutuadores, e com a subida e descida da maré, esses braços sobem e descem, e com isso aqui atrás ele tem um sistema de bombeamento, né, um pistão aqui, que bombeia, olha, através desses canos, né, bombeia um fluido lá para dentro, esse fluido circulando, gira um gerador, e esse gerador gera energia elétrica, né? Esse aqui está em funcionamento, inclusive, ela funciona assim, né? Ó, usina de Pecém, lá no Ceará. Ela sobe e desce, bombeia um líquido aqui, esse líquido passa por um sistema de tanques, movimenta um gerador que gera eletricidade. Né? Esse é um caso real no Brasil que nós temos aí de geração de energia oceânica, né? Esse é um outro sistema que ele faz um canal, um duto, e faz a maré entrar e sair nesse duto, e cada vez que ele entra e sai, ele gera o gerador também, né? Esse aqui é um modelo, só um desenho, não é um modelo real, mas colocado no fundo do mar para aproveitar justamente as correntes marítimas, né? Passando num sentido ou no outro, ele vira esse gerador, né? Esse aqui é um outro modelo também, com umas hastes colocadas essas hélices como se fossem os geradores eólicos, mas dentro d'água, né? Mas isso é uma arte, né? Não é uma fotografia, mas isso mostra, inclusive, a preocupação que se tem em aproveitar essas energias de uma forma qualquer, né? É uma busca por alternativas, então nós já temos estudos aí muito ampliados em todos esses campos, né? Bom, não sei se eu falei rápido demais, mas eu colocaria aí agora aí à disposição para perguntas, caso haja. Ah, tem um monte aqui. Então, vamos lá. Eu coloquei a pergunta aí já para entrar na fila, tá? Ótimo, eu vi que as suas já estão aqui, né? Então, vamos lá. Aqui tem uma pergunta da professora Andréia dizendo assim... Teve uma antes, professor Mário. Ah, teve uma antes? Desculpa. Da Lívia de Jesus. A Lívia aqui, oi, Lívia. Aqui, ó. Qual a energia renovável mais cara estimada hoje? Olha, a mais cara hoje ainda assim, vamos dizer, em uso, né? Porque existem muitas aí que estão ainda simplesmente em pesquisa. Mas vamos dizer assim, as que estão em uso, que fazem até parte da matriz, ainda é energia solar fotovoltaica, né? E aí tem uma explicação. A placa fotovoltaica, como nós falamos, ela recebe no máximo aí 800 watts por metro quadrado, né, de energia proveniente do sol. Se nós pegarmos outras regiões que não seja exatamente o Equador, isso aí cai em torno para 500, alguma coisa assim, 500, 600 watts por metro quadrado. Mas a placa só consegue converter 16%, 15% dessa energia. Então, uma placa, por exemplo, de 1 metro quadrado, acaba gerando 100 watts apenas, né? E com isso, o que acontece? O custo fica alto de implantação, né? Você gera pouca energia. E no caso da fotovoltaica, em particular, só para a gente ter uma ideia, né? O Brasil, ele tem um esquema de fazer leilões de energia. Então, energia virou commodity, né? Virou mercadoria. Então, o que o Brasil faz? Todo ano ele faz leilões de energia e ele fala, olha, tem energia aqui para ser... quem vai gerar energia, ou quem quer gerar energia, fala aí que eu compro, né? O Brasil compra essa energia. Então, como é que ele faz essa compra? Ele fala, olha, energia vinda de hidrelétrica, eu vou pagar R$200 o megawatt gerado, por exemplo, R$200.
E quando ele fazia esses leilões, ele via que todo mundo ia para a hidráulica, ninguém ia para a eólica e ninguém ia para a fotovoltaica. Por quê? Você tem que investir muito e o retorno é muito pequeno. R$ 200 não paga essa usina. Aí o governo entendeu isso e entendeu que tinha que incentivar esses setores. Então, eles começaram a fazer pagamento de megawatts diferenciados. Então, ó, se é hidráulica, eu vou pagar 200. Se for eólica, eu vou pagar, estou chutando aqui, mas alguma coisa mais ou menos assim, eu vou pagar 350. E se for fotovoltaica, eu vou pagar 450. Aí você fala, pô, mas 450 é mais do que o governo vende. Ele está tendo prejuízo nesse negócio? Sim, ele está tendo prejuízo. Mas é a única forma que ele tem de fazer com que esse setor cresça. Então ele fala, olha, a fotovoltaica ela é mais cara, nós estamos vendendo ela com prejuízo, só que vocês viram lá, ela não representa nem 1% do total. Então, no pacote como um todo, apesar dela ser mais cara, ela é absorvida pelas outras fontes de energia. Mas só depois que o governo começou a pagar de forma diferenciada a energia fotovoltaica, é que começaram a surgir as plantas fotovoltaicas. Com isso, o preço da placa começa a cair bastante e começa a viabilizar esse tipo de energia no país, né? O que é importante citar que ela ainda é cara, como a Lívia perguntou, justamente por causa do rendimento da placa, da eficiência da placa na conversão de energia, ok? Acho que eu respondi. Aí a professora Andréia pergunta, as placas solares estão ficando cada vez mais acessíveis, porque eram caras, ainda estão um pouco caras, viu, professora? Mas ainda assim são caras, né? O fato de não ser mais rápido esse barateamento tem a ver com boicote das empresas tradicionais de fornecimento de energia elétrica? Olha, eu nunca vi nenhum tipo de movimento nesse sentido. Eu acho que é o contrário. Até as empresas de energia tradicionais estão investindo em fontes alternativas, né? Então, por exemplo, nós temos a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Existe uma regulamentação que diz que toda companhia de energia tem que investir 1% do seu faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento, né? E é bastante dinheiro, né? E esse dinheiro tem sido investido, inclusive, em fontes alternativas no país. O fato, justamente, dessa questão do preço, do barateamento dessas placas, né? É uma questão ainda de oferta e demanda, né? E ainda são poucos países que estão ainda dominando e fazendo com um bom preço, né? Essas placas hoje são todas da China, né? O preço da China inviabiliza outros núcleos do país, do planeta, a fazer placas solares. A deles são mais baratas. Só que você fica limitado à capacidade deles de produzir. Eu acho que esse barateamento ainda vai vir, né? Ainda virá, né? Para crescer. Outras tecnologias estão surgindo, né, materiais alternativos, né? Então já está se falando aí a utilização do grafeno nessas placas, né? Tem a periscovita, que é um material que tem um rendimento maior do que os 16%. Então, são essas pesquisas que vão fazer com que isso barateie, né? Eu acredito que vem aí o pessoal de materiais aí trabalhando bastante nessa parte, vai ajudar muito nessa questão do barateamento, né? Outra pergunta, são poucas regiões do Brasil que produzem energia eólica. Por que isso ocorre? Bom, a questão é justamente aquele mapa eólico que nós vimos na apresentação, né? Existem regiões potenciais para colocar o eólico. E você estuda qual é a quantidade de vento que você tem, pela potência mecânica do vento que tem naquela região, você calcula qual vai ser o retorno do seu investimento. Se você colocar, por exemplo, em Santo André uma turbina eólica, o vento aqui é tão devagar que você nunca vai pagar o seu investimento. Então, nós nunca teremos uma eólica para valer em Santo André. Mas quando a gente pega aquela região, por exemplo, do Nordeste, Ceará, por exemplo, lá é uma região que praticamente tem vento constante, e é uma das melhores posições do mundo, né? Porque aí o pessoal da geografia, aí, o pessoal que estuda um pouco mais isso sabe, mas, por exemplo, o planeta gira da esquerda para a direita, né? E esse movimento faz com que o nosso litoral do Nordeste caminhe contra o vento. Então, isso ajuda na questão de movimentação de massa, em concentrar ali uma rota de aquecimento, né? Vem também que nós estamos ali na região do Equador, é uma região de águas quentes, né? Os polos têm a região de águas mais frias, então acaba criando corredores de vento por ali. Então existe ali uma conjunção muito positiva, por isso que as usinas estão essencialmente lá em cima, né?
O Rodrigo perguntou se a gravação dessa palestra está disponível, pois a professora Andréa disse para vocês aí como é que nós vamos disponibilizar isso. Sim, vai estar disponível no site da Fundação, né? Já está aqui, né? Felipe perguntou, na empresa que eu trabalho tem alguns projetos de telecomunicações do Norte e Nordeste, onde o site é alimentado com energia solar obtida de fotovoltaicos, por mais que seja caro, porém se paga ao longo do tempo. Sim, Felipe, lá, né, nós temos assim, está dentro daqueles mapas de maiores incidências, por estar mais perto do Equador, os raios são mais perpendiculares, é onde você tem um dos melhores rendimentos, e aí sim você consegue fazer, você consegue pagar sim, é um dos melhores lugares. O Rodrigo perguntou, gostaria de saber quais as maiores dificuldades em implantar um sistema grid em residência na região do ABC e mais ou menos o valor do investimento. Olha, tem muitos pacotes prontos e muita empresa já fazendo isso. Eu acho que hoje, para fazer um sistema na sua casa, aí, por isso que eu acho que ainda está um pouquinho caro, você vai gastar alguma coisa entre 15 a 20 mil reais para fazer isso, né? Mas aí você vai lá e desliga aparentemente, vamos dizer assim, você conseguiria uma autonomia em termos de quantidade de energia que você tem na sua casa. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu acho que vale a pena, pelo menos para conhecer, existe uma empresa chamada WEG, que é uma empresa que fabrica motores e equipamentos elétricos, e lá no site da WEG, o site deles é weg.net, eles têm lá uns simuladores que você pode ver que tamanho que é um sistema para sua casa. Isso é muito interessante, vale a pena conhecer. Gabriel Beltrame, uma questão de curiosidade, tratando das atuais leis ambientais do país, supondo que se fôssemos construir uma barragem de Itaipu atualmente, você acredita que seria aprovado o projeto de sua construção nos dias de hoje, levando em consideração o impacto ambiental? Bom, vamos pegar a Belo Monte, né? Belo Monte tinha um lago gigantesco como esse, iria se inundar parte da floresta amazônica, isso foi bloqueado, não foi feito, né? E foi usado um outro princípio, em vez de você fazer um mega lago gigantesco para pôr a usina foi dividida em pequenos geradores com pequenos lagos, né? E esses pequenos lagos, construídos ao longo do rio, é o que se chama usina a fio d'água, né? Usina a fio d'água é aquela que tem pequenos reservatórios, mas ela é distribuída ao longo de todo o rio, né? E lá houve uma mudança de construção da usina exatamente dessa forma, né? Carolina, as novas placas conseguem captar energia fornecida durante o período noturno, tem uma tendência de crescer ou gerar um novo mercado das fotovoltaicas. Energias fornecidas durante o período noturno, olha, Carolina, eu desconheço, né? Eu realmente não conheço quais são essas energias que ela capta à noite. Realmente eu não vou comentar, mas depois aí a gente conversa um pouco mais, você me conta, tá? Teve uma polêmica devido às empresas de distribuição cobrar pelo uso da rede, o que colocar como a taxa do sol, pode explicar. Bom, isso aí estão esperneando, né, na verdade. Isso aqui, taxa do sol nunca vai vingar isso aí no país, pode ficar tranquilo que isso nunca vai ter, né? Agora, usar a fiação, sim, a gente paga. Então, se você colocar uma usina solar, sei lá onde, para a energia chegar até a sua casa, você vai pagar o uso das torres, vai pagar o uso da rede da rua. Isso são pagos, tá certo? Uma placa solar tem uma vida útil de quanto tempo? Esse tempo tem um bom custo-benefício? Olha, uma boa placa solar, ela deve durar mais ou menos em torno de 15 anos, mais ou menos. Esse a ideia, né? O que vocês vão ter que fazer aí, quando vocês estiverem lá atuando como engenheiros e tudo mais, é saber como é que nós vamos descartar essa placa solar. Isso aí vai virar um resíduo interessante e um resíduo com grande valor agregado, tá certo? Falei todos? Tem mais algum? Acho que não. Acho que eu respondi todas. Tá certo, professora? Acho que sim, eu nem precisei ficar falando, foi ótimo. Não sei se foi muito corrido, mas... Não, foi não. Professor Mário, eu falo que particularmente eu fico, né, acho que todo mundo aí, né, a gente vê o preço que é uma energia elétrica cada vez mais cara, né? Na verdade, assim, pelo que eu estou entendendo, vale a pena esperar um pouco, né, não vai demorar muito, a gente vai conseguir colocar na nossa própria casa, né, placas solares e vamos conseguir um retorno rápido, né, pelo que eu estou entendendo, né? Hoje, por exemplo, o retorno, em termos de conta, para a sua casa, gira em torno perto de 10 anos, né? 8 anos, mais ou menos. Depende de quando você consome. Então, é um prazo de retorno ainda um pouco longo. Você fala, eu vou economizar para daqui a 8 anos, não sei nem se eu estou vivo daqui a 8 anos, né?
Então gera um pouco de insatisfação. Mas quando isso aí cair abaixo dos 5 anos, quer dizer, quando já ficar em 4 anos, já é uma coisa bem mais viável. Então, quando essas placas caírem pelo menos pela metade do preço, aí isso vai explodir assim no país todo, de uma forma geral. Só para complementar, na região Nordeste, até que alguém falou aí sobre a questão do Nordeste, né? O governo incentiva, ele dá financiamentos subsidiados com taxa quase zero de juros para que se coloque nos telhados das casas no Nordeste. Então, fala, pô, mas por que não dá para nós aqui no Sudeste? Porque lá o tempo de retorno é menor do que o nosso, porque lá gera mais energia do que aqui. Então, e lá eles são mais carentes de fontes de energia. Então, são mais focados lá mesmo, né? Então, são colocados lá. O Rodrigo perguntou entre solar e vento, qual das duas são mais baratos de implantar. É claro que um gerador eólico é muito mais caro do que você colocar as placas, mas por uma mesma potência, né? Se você for comparar as mesmas potências, o eólico acaba sendo o melhor negócio do que a placa solar. Mário, só um último comentário, né, para liberar o pessoal também. Você vê que é um pouco de ironia, né? Porque a gente está falando já em substituir a energia das hidrelétricas por energia solar, energia eólica. Agora a gente está vindo aí surgindo os carros elétricos, né? Porque eu vejo, às vezes, um carrinho pequenininho parado lá no shopping, com um lugarzinho lá para carregar, eu fico imaginando a energia elétrica que deve ser gasta num carro elétrico desse. Será que a gente também não tem que pensar em baterias alternativas e ir para frente um pouco, né? A gente não vai estar indo um pouco para trás se a gente construir... Eu não sei, é minha opinião, né? Você não vai estar gastando muito mais energia elétrica, de hidrelétricas, normalmente? Eu acho, né? Não sei, minha opinião. Assim, não, mas o pacote energético, né, do Brasil, né, em termos de carros elétricos, os carros elétricos também vão entrar de forma gradativa, né? E quando você coloca, se todo mundo colocasse, por exemplo, placa solar na sua casa, só para fazer uma pequena comparação, a Alemanha já tem praticamente uma Itaipu no telhado das casas, somando as energias, né? Você não precisaria construir uma usina, né? Então você aumentaria a disponibilidade. Se todo mundo começasse a tiver solar, ia sobrar energia da usina. E essa energia excedente da usina abasteceria os carros, né? Então, já existe uma projeção de planejamento para a entrada dos carros elétricos de forma gradativa. Hoje, por exemplo, se você for comprar um carro elétrico, você vai pagar perto de R$200 mil. Eu estava falando ontem com o Leonardo Coppi, que é o nosso aluno, né, lá da GM, e ele estava comentando que um carro elétrico da GM custa em torno de R$200 mil, né, elétrico puro, né? Não é o nosso carro do dia a dia, né? Então, eles vão entrar de uma certa forma mais gradativa, mas isso vai encaixar com o planejamento energético de toda forma. Ainda por cima, a questão da eficiência energética. Nós vamos gastando energia de uma forma melhor. Você já tira as lâmpadas da sua casa e você coloca LED, né? Você está economizando ali do seu pacote de energia 10%. Se todo mundo economizar 10% de energia, esse 10% abastece mais de 500 mil carros no país. Só para ter uma ideia em termos de energia. Você vê que eu estava certa de alguma forma, né? Essa coisa... Só uma última, não é só impressão, dúvida. Né? Edir, os slides verde e branco foram de propósito. Tá? Acho que ele já saiu, não, se não me engano. Eu vou deixar registrado. O Gabriel fez uma última pergunta. O excesso de cargas indutivas e capacitivas é exatamente devolver energia para a rede. A placa solar faz isso, e por que ela não é um problema? Na verdade é o seguinte, a placa solar gera corrente contínua, né, tensão igual de uma bateria, né, e na hora que ele vai fazer a injeção da tensão na rede, é feita através de um conversor, um inversor de frequência, e ele já faz automaticamente a correção do fator, quer dizer, ele vai entrar na rede exatamente de uma forma síncrona, então ele não vai ter problema ele vai atuar como gerador, né, e a placa vai entrar já com um fator de potência sincronizado com a rede. Não será um problema isso. Bom, acho que os corintianos aí estão se manifestando no chat. Sem problema, bom, pessoal. Gente, democracia. Mais alguma pergunta, pessoal? Para a gente poder despedir do professor Mário. Então, logo a gente vai estar disponibilizando essas palestras, né? E aí pensar em tudo isso aí que foi falado, né? Trazer
trazer isso aí um pouco para a vida da gente também. Quem sabe ano que vem, na Semana de Engenharia, a gente volta para falar sobre as placas solares e a gente está em outro cenário, né? Eu espero, né? Eu quero colocar a placa solar na minha casa, gente, urgente. Né? Tá certo. Ô, Lucas, o link tá para cima aí, tá para cima, rola para cima, o que você acha? Tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado, então, professor Mário. Bom, convido todo mundo para continuar as próximas palestras, tá, gente? A gente tem no segundo horário mais 4 palestras excelentes para nós, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos aí. Boa noite para todos. Boa noite, professor. Obrigado pela palestra, hein?